de repente, né, vamos conversando, o pessoal da Unifesp, o pessoal da USP, o pessoal do IESP foi abraçando a proposta, o pessoal da UFPB, e eu acho que é assim que as coisas acontecem, né? Elas acontecem uma coisa miudinha, uma sementinha, e de repente a coisa vai. Estamos aqui na segunda jornada, que eu espero que tenham muitas ainda pela frente, parabenizando muito a organização do pessoal do IESP, vocês estão de parabéns pela organização. Vamos ver a próxima, como é que a coisa vai acontecer, e parabenizar também o momento, né? Porque se tem uma coisa que eu acho curiosa é como a discussão política, não no plano das instituições, mas no plano da reflexão, das ideias que mobilizam os autores políticos, ela tem ganhado realce, porque é isso, em tempos de crise as ideias já contam, mas parece que em tempo de crise as ideias contam mais, e portanto a gente é obrigado a analisar um repertório para trás, ficar observando como é que é essa trajetória no debate brasileiro, porque, desculpe, essa crise que parece que tirou o chão debaixo dos nossos pés, é uma crise que... tirou... Tirou muita coisa, né, Cristian? Mas não é um estranhamento para quem discute trajetória da vida pública brasileira no plano da sua interpretação, né? Eu até lembro quando a crise estourou nos últimos um ano, eu lembro de alguém falar assim: estou me sentindo no pré-64. Aí veio alguém e disse: não, estou me sentindo no pré-30. E aí eu fazer uma mesa assim: estou me sentindo no século XIX. Porque é curioso, mas como as marcas dessa trajetória do Brasil, e que quem estuda o pensamento político sabe identificar, elas estão presentes nesse debate e elas não estão ultrapassadas. As ideias não ficam ultrapassadas, elas se renovam, né? Elas se reinventam, mas elas deixam marcas na trajetória das culturas. Então eu acho que é importante para nós realmente desenvolver mais espaços nos quais a gente volte a pensar esse tema, porque as ideias contam em situação de crise. Então, eu acho que nós estamos sendo, nesse momento, chamados a repensar, né, e ajudar também a pensar a trajetória do debate político brasileiro. Mas eu não quero que isso continue o meu tempo, não, porque eu estou parabenizando os organizadores do evento. A minha fala começa agora, ó, tá? Então, meus 30 minutos no cronômetro de trás para frente, começando do zero. O que eu queria comentar com vocês? Aqui, hoje, eu, na verdade, vou fazer uma série de provocações, vou disparar uma série de ideias, não tenho muita clareza de tudo que eu fiquei pensando, né? Eu estou muito mobilizada com essas categorias, com esses problemas que eu pretendo trazer aqui, mas eu também não tenho muita certeza de tudo, né? Então, vamos trabalhar com uma jornada como se isso fosse para nós uma oficina de trabalho. Eu vou começar contando para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu comigo o ano passado. Eu estava dando uma disciplina no curso de Ciências Sociais sobre política brasileira, e o eixo da disciplina é a trajetória desde a colonização, do problema da colônia, até os movimentos de transformação 30, 64, 88, até chegar aqui na frente. E eu, quando começo o curso, eu vou lá e faço uma linha do tempo, né? Porque eu tenho um viés de historicismo que ninguém merece. O Zé Murilo, ontem, falando do historicismo, ele fala: isso é uma espécie de marca para nós na ciência política brasileira, né? Porque, os nossos pais fundadores, eles tiveram uma pegada historicista muito forte, principalmente no século XX. Então, vou lá com a linha do tempo e brincando com os alunos, fazendo aquelas marcações, dizendo que são arbitrárias, boas para pensar, né? Não necessariamente boas para comer, mas está aqui, as marcas fundamentais estão lá: 88, 89, 29, 30, depois 64, 88, 2003 em diante, era uma setinha apontada para o infinito, porque depois de 1988, a gente teve dois ganhos enormes na vida pública brasileira. Uma estabilização das instituições, principalmente das instituições democráticas, que eu acho que a maioria de nós, neste momento, não sabe o que foi que aconteceu, né? Porque parece que a gente sentia uma segurança nessas estruturas, nesse processo, e de repente isso mostrou que, de repente, talvez
o período de estabilidade do Estado de Direito e da democracia no Brasil seja um ponto fora da curva numa longa trajetória anterior. E a gente acreditou, apostou muito nesse projeto. E o segundo movimento, que é o obviamente, do começo dos anos 2000, é uma forte política de inclusão social, que para nós também é uma novidade, né? Porque ela se assemelha, de alguma maneira, ao movimento, né, de um Estado-providência, de uma social-democracia, que nós nunca tivemos no Brasil, nunca tivemos de uma maneira minimamente organizada. Então, parecia, né, que até 1988, 2003 em diante, seria essa a dinâmica. Eu comecei o curso em março de 2016 com essa pontinha. Veio o problema do impeachment, a minha universidade entrou em greve, eu vou voltar a dar aula para esses meus alunos em agosto, e eu já não tinha mais aquela setinha com pontinho, pontinho, pontinho. Eu fui lá e falei assim, 2014... acabou. Nós acabamos de viver um momento de viro, né, de virada, um ponto de inflexão na história brasileira. Comentando com o Bernardo hoje de manhã no café, a geração da gente já viu isso, né, mais de uma vez. A gente viu o processo de redemocratização, a gente viu o fim da Guerra Fria, e nesse momento a geração que é mais nova, que está aí, está vendo um ponto de viragem na história. A gente, nas gerações, transitam entre esse movimento. Mas é uma coisa complicada, né? Porque você fica olhando para esse processo, e eu acho que é isso que está me mobilizando, é fazer a pergunta: qual é o ponto fora da curva? O ponto fora da curva era a trajetória anterior, em que você tem modernização econômica sem modernização do restante da vida social, sem justiça, sem democracia, sem inclusão? Ou o ponto fora da curva foi o breve surto em que essas coisas aconteceram na história política brasileira? Mas qualquer que seja a questão, óbvio que tem um peso danado no nosso destino, né, ou na nossa vida, são elementos de reflexão, porque isso vai nos ajudar a entender o que é que a crise está começando. O que marca essa característica da crise? Então, meu dilema é um pouco esse cenário, e eu tenho algumas provocações para fazer sobre eles, né? É uma provocação extensa, então eu vou ficar assim, eu vou pular de argumento para argumento, mas eu acho que no final eu torço para que as coisas funcionem. Bom, meu ponto de partida, né, desse movimento é o reconhecimento desse movimento de crise, que tem uma trajetória. Eu não acho que ela tenha caído do nada, ela não é um raio céu azul, não brotou do zero, ela está inscrita, né, na nossa trajetória histórica. O segundo movimento o meu ponto de partida, as ideias contam. Eu acho curioso, porque a gente que estuda, estou falando do grupo que estuda pensamento político, e as pessoas às vezes acham que a gente não faz ciência política, né? Engraçado que eu desafio qualquer pessoa a se mobilizar no campo da política sem o recurso da ideia, né? Porque a ideia, no final das contas, dá identidade aos atores, operacionaliza campos simbólicos, faz a arquitetura das disputas políticas. É óbvio, né? As ideias têm um nível de protagonismo, fazem parte da experiência da vida pública das comunidades. Não tem a brincadeira, tipo assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Tente dizer isso sem o uso das palavras. Então, as ideias contam na política. Tentem fazer política sem as ideias, né? Sem a ideia de que é interesse, que é indivíduo, que é liberdade, que é justiça, que é Estado, que é democracia, que mobiliza as pessoas. E que a gente sabe, parte do debate que nós estamos vivendo hoje é um debate no entorno de algumas ideias fundamentais. E uma das ideias fundamentais, que foi a provocação que eu fiz para o Zé Murilo ontem, mas ele não pegou, é a ideia de desenvolvimento. Ou seja, como é que nós lidamos com o conceito de economia na sua interação, na sua linkagem com a política. Então, estou pensando nessa dimensão, estou tentando entender como algumas ideias fazem mais sentido em algumas trajetórias nacionais, porque ideias circulam, são ressignificadas, são apropriadas, são mobilizadas, são transformadas, e isso tem impacto do ponto de vista político. Estou recortando uma ideia que, na minha opinião, é fundamental no debate brasileiro, pelo menos dos últimos 100 anos, que é a ideia de desenvolvimentismo, conceito com o qual eu pretendo bater de frente em alguns minutos, né? Mas que, de alguma maneira,
também está escorado numa outra coisa que me parece uma obviedade. É que tem palavras que a gente não usa mais, né? Conceitos, escolas, parece que eles vão ficando marcas complicadas. Por exemplo, falar classe, falar capitalismo, falar ideologia, falar hegemonia, são palavras que nos últimos anos meio que ficaram fora do repertório, né? do bom analista do pensamento, do bom cientista político, mas eu quero bater de frente com uma outra questão. Se as ideias contam e elas têm um impacto e uma vida pública, uma capacidade, uma potência pública enorme, é porque as ideias são simultaneamente produtoras de ideologias e disputam hegemonia, né? As ideias lutam e elas querem, de alguma maneira, ser vitoriosas no campo da política. Então, nós temos um processo acontecendo e não adianta descartar a maneira como as pessoas pensam ou atribuem significado ao Estado, à democracia, a indivíduos, a direitos, a mercado, palavra impressionante, né? Palavras meta-palavra dos últimos tempos é o tal do mercado, que eu acho curiosíssimo, porque eu não sei que diabo que é isso aí. Na verdade, sei, né? Enquanto uma escola, um paradigma, uma ideologia montada, até dá para saber. Então, o segundo movimento que eu queria comentar é exatamente esse, a relação entre o binômio ideologia e hegemonia, e nesse caso, da trajetória brasileira, falar um pouco desse conceito de desenvolvimentismo, que de alguma forma está na trajetória republicana muito presente nos momentos de crise. Então, se a gente lembrar lá na Primeira República, a crise do café, né? Se eu for recuar um pouco mais, o problema da crise da escravidão. Mas na Primeira República, a crise do café, e desculpem, senhores, a crise do café tem um lastro na organização do raciocínio econômico que não é brincadeira, né? Afinal de contas, crise do café foi o que transformou na trajetória brasileira a economia em uma questão nacional. Isso não vem com Getúlio pós-30, isso vem no período anterior, quando se transforma, ou se coloca o Estado como um ator fundamental para a coesão social através da sua ação política. A questão econômica está no primeiro movimento nos anos 30, quando começa a surgir esse conceito da teoria do subdesenvolvimento com a chave do subcapitalismo. É uma tese que não é especificamente brasileira, mas foi formulada no Brasil, tem pai, né? Não tem mãe, mas tem pai no Brasil, que é o Roberto Simonsen, tese fundamental, as crises do Brasil de 1931 e o texto que ele produz para a Constituinte de 34, quando ele cria a primeira versão da teoria da modernização. No caso brasileiro, não preciso dizer sobre o subdesenvolvimento, a teoria do subdesenvolvimento e o projeto nacional de desenvolvimentismo pós-CEPAL, né, que de alguma maneira está na CEPAL, mas está presente no contexto do ISEB, depois no contexto dos militares, e por aí a coisa vai até o período mais recente, que é o período do tal do novo desenvolvimentismo, que, de alguma forma, também tem, do ponto de vista ideológico, sofrido um ataque enorme, né? Porque, afinal de contas, o novo desenvolvimentismo é neoliberal? Não é isso que se fala? Que os problemas fundamentais do governo Dilma e o governo Lula é o espectro neoliberal na chave da política econômica adotada por esse governo. Então, eu tenho uma chave que é ideacional, o conceito de neoliberalismo. O neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso, o neoliberalismo tímido, envergonhado, né, de alguma maneira grave, que teria derrocado o projeto que esteve no poder no último movimento. Então, esse é mais ou menos o meu pano de fundo. Acho que essa questão econômica ela tem peso na vida pública brasileira. O conceito de desenvolvimento não é inocente nessa brincadeira, ele já sofreu várias ressignificações. E aí, 4 coisas que eu trouxe para a gente pensar, que assim, aconteceram de estar no meu horizonte de leitura mais recente, que eu achei bem interessante, que é para isso que eu pedi esse PowerPoint aí. Nada muito organizado, não, mas é só... Gente, abra, por favor. Aqui, ó. O primeiro deles, que aliás tem 2 textos que eu gosto muito do Glaucio, falando sobre desenvolvimentismo, mas esse texto aqui do Glaucio, que eu já separei na página que eu queria mostrar para vocês, que é um texto bem curtinho, bem pequenininho, em que ele está fazendo um texto muito curtinho mesmo. Ele fez esse gráfico que me interessa, né? Ele pegou uma literatura que vai de 1960 até 2005,
pegou a publicação de textos em 5 idiomas, obviamente o idioma mais importante é o espanhol, claro, né, porque a teoria do subdesenvolvimento na trajetória da CEPAL é fundamental para o continente latino-americano, e ele usa um conceito que é o crescimento abrupto do conceito e o seu lento declínio. O curioso é que se a gente observasse essa curva no período posterior a 2005 e talvez no período recente, essa curva tenha voltado a subir, porque ela ajuda a gente a compreender um pouco do debate que nós estamos vivendo. A segunda referência que eu acho interessante, que eu não trouxe para vocês, que é um livro que acabou de ser lançado, foi em 2016, ele começou a circular no Brasil, uma organização de vários colegas latino-americanos sobre os economistas na América, na Adolfo Garcés, Valéria Montesinos, Valéria ou Vanessa? Verônica. Muito obrigada, André. Verônica Montesinos, um texto maravilhoso, pegando trajetória de vários países do continente e tentando medir o impacto da economia no peso, no tamanho do Estado, do debate brasileiro, desde os anos 40, 50 até agora. E é visível que a trajetória que marcou a América Latina foi a trajetória nacional desenvolvimentista, né? E o curioso é que um dos capítulos coloca para a gente a disputa hegemônica dos Estados Unidos, uma literatura mais cientificizada, mais neoclássica, sobre o contexto latino-americano, e um dos autores fala uma coisa que me chamou muita atenção. A América Latina encontrou com o campo da esquerda a partir do Estado, com potencialização e capacidades do Estado, por isso que talvez o neoliberalismo dos anos 90 tenha sido para nós uma coisa muito complicada, e a guinada neoliberal no período atual teria esse mesmo movimento. Eu acho bem interessante o texto, ele está lançado, fácil de localizar. E o terceiro texto que eu amo de paixão, realmente, porque eu acho que a pessoa que o escreve é um intelectual de primeira água. Mas não vai estar aqui, que é um texto do Pedro César Dutra Fonseca, chamado Nem Ortodoxia, Nem Populismo, segundo o governo Vargas. O que tem de interessante nesse texto do Pedro? Esse texto do Pedro vai lidar com esta realidade aqui, que eu acho muito interessante e que eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que levar em consideração. São 2 gráficos que eu trouxe para vocês da CEPAL. Tá? O primeiro deles é a avaliação, a evolução da pobreza e da indigência entre 1980 e 2013. Então, quando a gente fala Estado conta e o Estado teve um projeto de inclusão social, a gente pode demonstrar essa questão em números. Né? Então, é claro que a disputa sobre o que o Estado faz do ponto de vista do que se entende por contrato ou projeto nacional, eu acho que é uma coisa relevante. E o segundo gráfico, também nessa direção, é este aqui, que é uma avaliação sobre a elevação dos gastos sociais dos estados latino-americanos entre 92 e 2012. Né? O gasto social é isso que a gente inverte em políticas de proteção social. Então, o que eu estou tentando apontar com esses dois gráficos é que a trajetória da América Latina, ela mobilizou e capacitou a figura do Estado, ok. E uma parte da crise que nós vivemos hoje é a pergunta que se faz a quem o Estado serve ou a que o Estado serve. Os anos 50 tinham vários textos, né, desenvolvimento para quem, desenvolvimento para quê, desenvolvimento como, porque se refletia de maneira organizada que o Estado é um ente político que, de alguma maneira, tem devolutivas em relação à sua sociedade. O que nós temos hoje é um desmanche do Estado Nacional. E um desmanche do Estado Nacional numa pegada em que o mercado comeu as capacidades do Estado. Eu vou apagar isso, vou fechar isso para a gente não ter mais. Fechar. Ok. Segunda provocação é essa. Estado conta e é o Estado que está nesse momento em disputa na América Latina. Mas como é que nós chegamos a essa formulação latino-americana sobre o papel do Estado? O que está
acontecendo? O que é isso que nós chamamos o debate sobre o desenvolvimento e o debate sobre o desenvolvimentismo? O que é isso que as pessoas tratam? Que ideia é essa? Que ideia força é essa que nós chamamos de desenvolvimento? E aqui eu acho que eu começo a ficar mais próxima daquilo que eu sei fazer, que é a leitura conceitual, né? Queria comentar com vocês algumas definições que eu acho que balizam o debate sobre a questão do papel da economia ou o papel do desenvolvimento na vida pública brasileira e, portanto, nas nossas instituições. A primeira delas a maioria das pessoas parece que sabe o óbvio, mas na hora de fazer a análise esquece esse óbvio, né? Desenvolvimento não é crescimento. Crescimento é um mecanismo quantitativo, natural, espontâneo. Se a gente observar a boa e velha tradição clássica da economia, do liberalismo, não o político, liberalismo econômico, é aquele que dizia, deixe o mercado entregue as suas próprias virtudes, que ele atingirá sempre o seu ponto ótimo, o seu ponto melhorado. Isso é crescimento. Desenvolvimento é uma outra coisa. Desenvolvimento já é uma concepção que coloca em tela os limites funcionais do mercado e diz a economia não pode agir per si. Ela precisa de algum estímulo, de algum mecanismo que faça com que essa economia atinja o seu ponto ótimo e que não necessariamente são os empresários. Portanto, na teoria do desenvolvimento, já se introduz uma variável que é a utilização do Estado como um elemento acessório, um elemento fundamental da dinâmica econômica. Então, se o Estado era uma coisa que o liberalismo clássico queria ver pelas costas, o liberalismo, né, o liberalismo neoclássico, ou a economia neoclássica, vai atribuir um papel para o Estado. O Estado é um assessor complementar da dinâmica da acumulação econômica. Parece brincadeira, mas é uma mudança muito grande. E se a gente lembrar que na teoria do desenvolvimento apareceu um sujeito chamado Keynes, tá? Para quem o capitalismo é incapaz de atingir pontos de equilíbrio, portanto, ele depende estruturalmente do Estado. O que o Keynes fez? Uma associação entre dinâmica econômica e dinâmica política, que eu acho que ficou muito difícil para nós ao longo do século XX. Talvez seja a trajetória que nós estejamos perdendo agora, que desvinculasse como questão fundamental do Estado dar respostas às dinâmicas econômicas. Então, o crescimento é uma coisa do laissez-faire, a questão do desenvolvimento implica diminuir as competências do mercado, aumentar as competências do Estado. Gente, mas isso não se compara nem um pouco com a teoria, com o projeto desenvolvimentismo. O que é desenvolvimentismo? Por isso que eu gosto do texto do Glaucio Dillon, que é um texto de 1975. Ele criou um texto chamado Os Quatro Estados, né? A teoria dos quatro estados, cujo quarto estado seria o Estado desenvolvimentista latino-americano. O que é um Estado desenvolvimentista? Capaz de transformar estruturalmente a realidade de uma sociedade a partir da ação calculada e deliberada do Estado. É um projeto de mudança social orientada. Tem nada a ver com o Keynes, tem nada a ver com a teoria liberal. Nós estamos falando de um outro arranjo social no qual, para fazer a mudança da sociedade, eu não posso pensar mais nas virtudes da economia gerando, né, no modelo do antigo regime para a Revolução. Eu não posso mais pensar nesse modelo. Eu tenho que colocar o Estado como demiurgo, como um ator que tem a capacidade de transformar as estruturas sociais. Não é à toa que o desenvolvimentismo, cuja base é reconhecer as estruturas frágeis da sociedade e do mercado, a teoria do subdesenvolvimento, não é à toa que o desenvolvimentismo virou nacional desenvolvimentismo, porque aí a questão é nacional mesmo, porque este Estado tem como tese ou como modus operandi, ou como telos fundamental, transformar o conjunto da sociedade. Nós vimos como a gente conhece como isso ocorre no caso da estrutura do pensamento político brasileiro, né? Como o Estado foi sendo invocado crescentemente a partir de 30, como mecanismo de fazer o quê? Uma transformação social. Porque nós não temos racionalidade econômica suficiente, porque nós não temos o ethos do trabalho, porque nós não temos povo, porque nós
nós não temos instituição, porque a nossa sociedade é débil, mas no final das contas, em última instância, parece que esse déficit estrutural da vida pública brasileira, da nossa sociedade, só pode ser realizado de cima para baixo, o que daria até uma das linhagens fundamentais com as quais o Gildo e o Oliveira Viana trabalham, o Oliveira Viana primeiro e o Gildo lá na frente, quando ele pensa a teoria das linhagens. Se a dinâmica da vida social e o seu nexo com as instituições é da sociedade para o Estado, é do Estado para a sociedade. Então, não é à toa que a gente tenha criado um forte projeto nacional chamado nacional desenvolvimentismo. Não bastasse o tal do nacional desenvolvimentismo, nós temos que lembrar que no Brasil, nacional desenvolvimentismo já sofreu 3 sínteses históricas diferentes. Porque isso é uma coisa interessante. O nacional desenvolvimentismo, ele não necessariamente é um projeto de esquerda. Ele não é necessariamente um projeto progressista. Ele pode abrigar e alinhar uma espécie de instrumentalização. Ele pode ser uma lógica instrumental a serviço, inclusive, do setor privado. Quando a gente pega aquela clássica definição do Bolshevsky, dos ciclos ideológicos do desenvolvimento, e faz um mapeamento, a gente vai ver que tem setores públicos, a gente tem desenvolvimentista setor público, setor privado, a gente tem atores como, por exemplo, impressionantes no debate brasileiro, porque o primeiro desenvolvimentista é o Simonsen, e do outro lado estava o Eugênio Goudin, a segunda leva é o Furtado, e do outro lado está o Roberto Campos, e eles estão em matrizes políticas completamente distintas, e eles estão lidando com uma estrutura e um projeto político de ordem nacional desenvolvimentista. Então, o nacional desenvolvimentismo, na voz do Furtado, é, por exemplo, um projeto extremamente progressista. No regime militar, que também é nacional desenvolvimentista, não é um projeto progressista. Então, tem uma dinâmica que várias matrizes ideológicas podem estar debaixo de um grande projeto que atravessou a formação e a modernização da vida pública brasileira, que seria esse projeto nacional desenvolvimentista. Então, se é nessa situação, o que é que nós chamamos de novo desenvolvimentismo? Porque se é novo, alguma coisa diz que teve o velho, O que é o velho? O que é o novo? O velho desenvolvimentismo apoiava a sua teoria do subdesenvolvimento na insuficiência para produzir. Então, ele estava ancorado num projeto de implementação no Brasil de um modelo urbano industrial. Foi assim no segundo ciclo do governo Vargas, foi assim no período do regime militar, até o ápice dos PNDs e do milagre econômico. Mas o que a gente pode dizer que o governo lulopetista tem de desenvolvimentista? Porque, afinal de contas, embora eles tenham um projeto de industrialização, qual é a tese desses governos sobre os grandes déficits da vida pública nacional? A desigualdade. Então, nós não estamos mais falando de produção, nós estamos falando de distribuição. Nós não estamos falando só de uma economia que cresce, se desenvolve e pode produzir mudança social. Nós estamos falando de um projeto político e econômico que tem como tarefa central inclusão social. O que nos dá uma coisa muito interessante, A ideia de desenvolvimento ou o projeto desenvolvimentista tem mais de uma face do ponto de vista da sua ressignificação e o seu uso histórico. Então, nós estamos falando de desenvolvimento, nós falamos de desenvolvimentismo, mas nós podemos estar falando coisas muito diferentes. Eu acho que isso, para mim, dá conta dos 5 sentidos que eu acho que a gente tem que levar em conta quando faz essa discussão. Crescimento não é desenvolvimento, desenvolvimento não é só keynesianismo, desenvolvimento não é desenvolvimentismo, desenvolvimentismo e nacional desenvolvimentismo tem uma chave muito próximas, mas desenvolvimentismo pode ser para o mercado, para o mundo da produção, como pode ser para o mundo da sociedade e para o mundo da teoria da justiça ou da inclusão. E são todas vertentes que estão presas mais ou menos na mesma palavra-chave, que é a palavra polissêmica, chamada desenvolvimento. Por último, que eu sei que o meu tempo está acabando, só queria fazer uma provocação, que eu acho que tem uma coisa interessante, eu colocaria, de um lado, como um autor fundamental nesse debate, já citei o Simonsen, O Simonsen tem uma tese genial sobre o processo de modernização brasileira. Curiosamente, uma tese que, se a gente tivesse, resuma
o que é a tese simonsiana a respeito do desenvolvimento econômico? É da economia para a política, porque o Simonsen antecipa a teoria da modernização. É dele aquela clássica frase que você tem que, de alguma maneira, aumentar a capacidade de riqueza para produzir um mecanismo de bem-estar social. Então, você tem que crescer primeiro para dividir depois. Essa tese não é do Delfim, essa tese é do Roberto Simonsen. Tem pelo menos 30 anos de antecedência, da mesma maneira que o Simonsen antecipa as teses que a CEPAL e o Prebisch lançariam a partir do manifesto de 49. Mas a chave do Roberto Simonsen é: eu mexo na tecla da economia, eu resolvo a vida pública do outro lado. Eu atinjo a liberdade, o bem-estar, eu atinjo a emancipação dos indivíduos, porque isso é o fruto natural do desenvolvimento das forças produtivas de uma nação. Ele está muito próximo da tese herdada da economia alemã, principalmente do George List. O segundo autor nessa brincadeira é a tese furtadiana dos anos 50. Não é à toa que o Simonsen está escrevendo na crise de 30, o olho do furacão dele é a crise de 30, e o olho do furacão do Furtado é a crise de 64, quando o desenvolvimentismo dá a guinada de um setor progressista para um setor conservador. A tese do Furtado, ao contrário, não é da economia para a política, é da política para a economia. O Furtado acha que você só pode produzir desenvolvimento econômico a partir da garantia da vida institucional e das estruturas democráticas deste país. Mas, curiosamente, os dois autores estão cruzando essa dupla dimensão, em que se faz um nexo entre a dinâmica econômica e o resultado social e político do outro lado. Por que eu estou provocando esses dois autores? Eu estou provocando esses dois autores porque eu gostaria de entender, neste momento, qual é o debate que se faz com o desmanche do Estado Nacional Desenvolvimentista, cujo eixo fundamental da análise é o mercado. Mas a minha impressão, e é aqui que eu diria que a gente poderia parar para pensar como é que um determinado sentido atribuído a uma ideia, que em última instância é uma visão de mundo e um projeto, como é que elas se encontram na vida pública nacional e nesse momento de crise. Porque, no final das contas, a impressão que eu tenho é que, ao longo desses 100 anos em que o conceito foi mobilizado na história política brasileira, nós fomos perdendo o conteúdo da vida pública, nós fomos perdendo o conteúdo nacional, nós fomos perdendo o conteúdo do pacto social, que era subjacente às primeiras formulações, e, neste momento, pensamos uma economia desenraizada da vida pública ou das instituições, que foi a provocação que eu fiz ontem, né, para o Zé Murilo, se ele não achava que havia um processo de autonomização do debate econômico que está desenraizado de qualquer tessitura da vida nacional. E se isso é uma realidade, talvez isso explique um pouco o desalento que os pesquisadores ou as pessoas que entendem a trajetória do debate brasileiro, com essa sensação de que nós perdemos alguma coisa, porque nós perdemos uma perspectiva que juntava um Estado capaz com um projeto de futuro. Muito equivocado, com N erros ao longo do período, mas que nesse momento, de alguma maneira, parece que o debate sobre a economia não diz mais nada a respeito da nossa vida pública e, curiosamente, todas as instituições da política são mobilizadas para o debate econômico. Tá? Só para terminar, só para concluir, coisas que eu acho que a gente podia parar para pensar: desenvolvimento é um conceito em disputa, mas não é um desenvolvimento fraco. Não é um desenvolvimento fraco. Segundo problema, nós costumamos ler desenvolvimento sobre o prisma da racionalidade econômica. Desenvolvimento é um conceito eminentemente político, porque ele nasce da forma como nós aprendemos a pensar as nossas categorias de modernidade. Desenvolvimento é um projeto iluminista. Desenvolvimento recobre a categoria do progresso. Desenvolvimento é a forma pela qual, de alguma maneira, a gente consegue fazer o trânsito entre sociedade e o Estado na outra ponta. Na trajetória brasileira, eu acho que, eu vou usar uma expressão aqui não só feia como equivocada, mas vai ficar só de brincadeira. No caso brasileiro, desenvolvimento e desenvolvimentismo é um conceito transepocal.
porque ele permeia trajetórias e momentos da vida pública que são muito diferenciados. Desenvolvimento é um conceito polissêmico, e durante muito tempo a direita se aninhou no coração do projeto de desenvolvimento, como a esquerda. Também talvez seja a hora de a gente fazer essa bifurcação acontecer, né? A gente fazer essa disputa. E por último, a gente pensar um pouco, não sei se eu estou equivocada ou não, mas se tem uma coisa que os